Olá, eu sou o Gustavo Baena, estamos juntos mais uma vez aqui na RDTV, a TV do jornal Repórter Diário. E nesta edição do nosso RD Online, o convidado é o nosso bispo diocesano, bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, de volta aqui à RDTV. Bem-vindo de volta, bispo. Obrigado, Gustavo Baena, a todos vocês que estão nos vendo aqui pela RDTV. É uma oportunidade de saudar a todos, né? E fico muito feliz de poder me dirigir a vocês. E olha, nós vamos falar sobre muitos assuntos aqui, mas você sabe, o Natal se aproximando, eu aproveito até para mostrar aqui a edição de dezembro da RD em Revista, que você encontra disponível nos principais pontos de circulação do Grande ABC, gratuitamente. Também pode ler online, é só acessar repórterdiario.com.br. Você pode ler todas as sessões aqui, tem matérias de economia, de política, o destaque para os aniversários, Diadema, Mauá e, claro, o clima natalino. E um dos destaques também aqui desta edição é um artigo assinado pelo bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, falando sobre o sentido do Natal. E por isso eu quero iniciar esse bate-papo pegando carona nesse artigo. Há uma extinção da festa, a gente pode dizer assim, Dom Pedro, o sentido do Natal se perdeu? Olha, em alguns lugares sim, por falar em sentido do Natal. Mas antes de falar em perda do sentido do Natal, nós temos que falar no que vive a nossa sociedade hoje, a meu ver, um processo de secularização muito grande, no qual o homem, ele resolve tudo e não precisa mais de Deus. Ora, o Natal só tem sentido enquanto ele é a comemoração do nascimento do Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus que se fez homem. Ora, numa sociedade secularizada, onde não tem mais espaço para Deus, não só Natal, mas todas as festas ligadas à religiosidade, à religião, vão perdendo um pouco o chão, mas não que não tenha sentido. Mesmo se não for no enfoque estritamente religioso, o Natal sempre terá sentido na linha de enaltecer o ser humano, de valorizar um personagem como Cristo, que é alguém que durante muitos séculos está aí dirigindo e inspirando a humanidade. E ainda sobre o artigo, não é? Deixa eu até mostrar aqui, ó, com calma, o pessoal depois vai detalhar aí. Esse é o artigo assinado pelo bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, aqui da nossa região do Grande ABC, a Diocese de Santo André. Mas ainda falando do artigo, aqui há uma contextualização também sobre o Natal, não é? Que substituiu a festa do sol, não é? E Jesus sendo a luz, não é, para o mundo. Se a pessoa mantiver, entender, vamos dizer assim, o sentido do Natal, o significado do Natal, ele não se perde. Não se perde pelo seguinte, porque muitos dizem assim, o Natal é uma lenda, ninguém sabe quando Jesus nasceu, os católicos inventaram isso. Digo católico porque durante 1517 anos a igreja foi unida, eram os católicos. Depois surgiu, né, o padre Lutero, monge, ele criou, né, o protestantismo, tal, tudo. Portanto, o Natal, ele tem sentido sim, porque mesmo não sabendo a data exata do nascimento de Jesus, porque o povo da antiguidade não celebrava o nascimento das pessoas. Não se apegava a datas. Não se apegava também a esse personalismo que existe hoje. Tudo que você faz tem que pôr teu nome. Então, se via com mais assim, recato, mais humildade aquilo que você fazia. Então, não era costume ficar marcando data de nascimento das pessoas. Então, não tenho a data exata do nascimento de Jesus, mas os cristãos, querendo celebrar essa data, eles tiveram uma ideia muito boa de celebrar essa data, dando já uma mensagem de quem é Jesus. Então, se celebrava o início da volta do sol mais forte, né, o solstício do inverno, quando o gelo começava a se derreter e o sol ganhava força. Era uma festa pagã
dos romanos, né? Solis invictus, do Deus Sol invicto, que volta a reinar. Os cristãos trocaram, falaram, então é Jesus o Sol, a luz do mundo, pois ele não disse lá no Evangelho, vós sois a luz do mundo, eu sou a luz do mundo? Então, daí se convencionou celebrar o Natal nessa data. Agora, a partir de tudo que a gente falou até agora, Bispo, eu acho que vale também a gente mencionar, o senhor falou aí do Natal, não necessariamente perdendo o seu sentido, porque ainda há alguns focos aí, alguns pontos bem significativos. Eu acrescentaria mais um aí. Eu acho que a solidariedade faz também com que o Natal ele se mantenha vivo, apesar do comércio exacerbado, a tecnologia hoje que nos distancie muito, mas parece que as pessoas ficam mais solidárias nessa época, não é? Então, mesmo que o sentido cristão do Natal não seja tão ressaltado, mas os valores que a festa do Natal traz serão sempre atuais, porque o ser humano sempre terá sede de amor, de solidariedade, de partilha, de fraternidade, de olhar para os mais fracos. Isso está dentro do ser humano como um apelo contínuo. E o Natal é uma ocasião de externar tudo isto. Mas eu acho que vale também a gente falar para as pessoas que entendem de fato toda essa contextualização natalina. O Bispo nos trouxe aqui também bons dados históricos, não é? Nessa nossa conversa. Muitas pessoas ainda procuram as missas no final do ano, as missas de Natal, e tem um foco mesmo em Jesus e nos ensinamentos da igreja. E aqui a nossa diocese vai promover as tradicionais missas do Galo, os shows com os corais. Isso vai ser mantido esse ano, Bispo? Sim, lógico. Para quem é católico e tem fé em Jesus Cristo, e para quem é cristão também, as outras denominações cristãs, o Natal não perde nada do seu sentido, do seu significado, né? O que acontece é que antes toda a nossa cultura era permeada pelo cristianismo. Então a cultura, a sociedade e os princípios cristãos andavam juntos. Hoje houve uma dissociação entre a fé, o cristianismo e a cultura. A nossa cultura não é mais cristã. Ela não tem mais como referência Jesus Cristo, os ensinamentos cristãos. De forma que a sociedade se vê destacada, separada e desobrigada, vamos dizer assim, de celebrar o Natal do modo cristão. Pode celebrar de outro modo, cada um do seu modo. Porém, na Igreja Católica, tudo aquilo que se fazia antes se faz hoje. Missa do Galo. Hoje é impossível em certos lugares rezar a Missa do Galo. Antigamente, nos ambientes rurais, e não podemos esquecer que a população do Brasil era eminentemente rural. Hoje, 80% da nossa população está em cidades grandes. É urbana. Cidade grande, onde tem violência, de noite todo mundo tem medo de sair de casa. Há um toque de recolher não declarado. Depois das 10 horas as pessoas têm medo de ficar na rua. Como rezar a Missa do Galo à meia-noite? Então, isso daí não tem, não porque não se queira fazer, porque há uma impossibilidade. Mas também a Missa do Galo não é essencial para o Natal. A missa, sim, celebrar a missa, comemorar o nascimento de Jesus. Isso se farão em todas as igrejas, né? É muito comum às 8 da noite, hoje em dia antecipam. 8 da noite, justamente, antecipar por causa desse perigo que existe. E também cânticos com corais de criança. Isso tudo faz parte do universo natalino do nascimento de Jesus. Rituais preservados. Por exemplo, o Evangelho narra que quando Jesus nasceu, os anjos cantaram, né, ali no presépio. Então, a tradição de corais que cantam, né? A gente fala aqui do propósito mesmo definido pelo catolicismo e, como o bispo colocou, né, há alguns que hoje deram o seu sentido pessoal para o Natal e comemoram de vários jeitos. Eu vejo até gente que pensa que o Natal é reunir família e amigos só para bebedeira, não é? Mas daí cada um a tudo. A gente falou de tecnologia, bispo,
E hoje a tecnologia é algo que existe para o bem e para o mal, né? E até falando da religião, a gente vê muitas pessoas que propagam mensagens positivas, ensinamentos religiosos pelas mídias digitais. Há também as discussões por conta de religião, mas a tecnologia, na sua visão, trouxe também uma espécie de vazio para algumas pessoas? Olha, eu acho que a tecnologia é maravilhosa e nós não devemos fugir dela. Quando surgiu a imprensa, na época da Renascença, lá por 1500, Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia, né, e assim surge a imprensa escrita. Era a mesma sensação que se tem hoje com a rede, com a internet. Por quê? Poxa, antes tudo era escrito à mão e muito devagar. Agora temos a possibilidade de escrever e imprimir milhares de livros. Isso é um perigo. Então a igreja poderia ter se fechado a isto. Não, a igreja começou a imprimir também. Eu acho que hoje também a gente não pode fugir. A tecnologia é boa, ela ajuda muito, mas tem que se ter critério. Eu acho que os critérios que devem ter, por exemplo, hoje a internet é muito invasiva na vida pessoal, as pessoas se sentem constrangidas. Existem autores que dizem que a rede nasceu com o Face, todos esses instrumentais, com uma propensão à violência, de violentar a sua intimidade, de entrar, invadir a sua casa e de fazer bullying com as pessoas, virtual. Parece que muitos estudiosos dizem que faz parte da tecnologia moderna esta tendência. Mas isso pode ser revertido e corrigido, né? Em si, a tecnologia é muito boa. Por exemplo, o carro. Não é porque muita gente abusa, dirige alcoolizado, que nós não vamos usar carro. O carro é ótimo, né? E assim também todo esse instrumental maravilhoso deve ser dirigido para uma construção. Sim, é o equilíbrio algo que temos que... construtivo e construção de uma sociedade nova, onde a comunicação facilite o encontro e não onde a comunicação impeça o encontro. Igual tem muitas pessoas que namoram por internet, maravilha, falam sem parar, mas quando encontra a pessoa real na frente, fica cada um no seu celular aqui, ó. Não sabe o que falar. Por quê? Porque não pode deletar a pessoa viva na tua frente. É verdade. É bem por aí, viu, Bispo? E eu acho que eu comentei do vazio, até porque ao mesmo tempo que a tecnologia parece que aproxima, as pessoas têm milhões de amigos na internet, muitas, na verdade, fora do computador não tem ninguém, e é um vazio. Isso é verdade. Tem aquele filósofo francês, Lipovetsky, ele tem um livro muito interessante, chama A Era do Vazio. Então ele diz que à medida que a pessoa ela volta-se para si mesmo, ela vai ficando vazia e perdendo a capacidade de relacionar-se com os outros e vai ficando sozinha, vazia, sozinha. Por isso hoje, com todo esse arsenal que favorece a comunicação, aumenta o número de suicídios. Infelizmente. Inclusive, Bispo, a gente teve até agora, recentemente, tem uma semana aí, e se iniciou uma discussão intensa até nas redes sociais, o suicídio de um surfista conhecido que aparentemente estava feliz nos acontecimentos sociais, mesmo nos eventos de surf. Todo mundo imaginava que estava tudo bem na vida dele, né? Aparentemente bem, mas ninguém sabia o que estava se passando de verdade. E talvez é o reflexo de muito que a gente vê hoje na internet, do voltar-se para si, o ego que a internet exacerba nas pessoas, não é? A pessoa quer estar linda, quer muitos likes, muitas curtidas, e de repente no dia a dia dela, né? É um problema, o narcisismo, né? A pessoa volta-se para si, ela se contempla, não tem aquela capacidade ou não é formada para ir ao encontro do outro. Sai do virtual, olha para o lado, na intimidade está como. Justamente, eu acho que os meios de comunicação, eles divulgam muitas mensagens maravilhosas, têm um poder de articulação grande, mas precisa saber usar e também direcionar sempre para algo construtivo, né? Diante do que a gente comentou aqui, Bispo, de uma certa maneira, e até bem particularmente agora sobre esse foco aí mesmo no vazio,
o Natal ele não deixa de nos dar também, nos deixar essa mensagem de que há um sentido para a vida. Lógico, para nós que acreditamos, Jesus Cristo é a manifestação de Deus. A Deus ninguém jamais o viu, mas Jesus é a imagem de Deus vivo. Quer dizer, o nascimento de Jesus, ele é algo maravilhoso. Ao invés de Deus nos mandar um recado, ele vem pessoalmente. Tudo bem, é um mistério. A gente hoje quer entrar dentro de tudo e desmiuçar tudo, desmontar tudo para entender. Mas nós podemos perguntar para a pessoa que quer entender tudo: você se entende? Não entende. Nós não entendemos todos os mistérios da vida e muito menos da fé. Mas isso não quer dizer que Deus nos tapeia ou que esconde de nós as coisas. Acontece que a nossa inteligência, ela é inferior à grandeza de Deus. E Deus se comunica conosco aos poucos. Então o nascimento de Jesus é uma prova do amor de Deus por nós. Jesus vem, simples, humilde, nasce no meio dos pobres, para dizer que Deus, Ele ama a todos e Ele está empenhado em renovar todas as coisas a partir desse nascimento de Jesus. Então quem ouve o que Jesus ensina e pratica, tem a garantia do próprio Deus de que será feliz, como milhares foram e são e serão, mas depende tudo da fé. Tanto é que Jesus, no Evangelho, ele só pede uma coisa às pessoas: a fé. O que é a fé? Ao mesmo tempo que ela é um dom de Deus, é uma resposta que você dá a esse dom de Deus. Bispo, não posso deixar o senhor ir embora, não é? Sem falar um pouco, já que estamos no final do ano, o senhor é uma autoridade da Igreja Católica aqui no nosso grande ABC, vamos fazer um balanço desse ano, como que o senhor avalia esse ano para a comunidade católica aqui da nossa região? Foi o ano do sínodo, não é? Sim. Diocesano, que balanço o senhor faria? Olha, eu acho que foi um ano muito produtivo, no sentido de que nós conseguimos evangelizar, estar presente. A Igreja Católica é muito presente aqui no grande ABC. Não somos perfeitos, não somos assim uma grandiosidade, mas somos uma presença significativa. Muitos e muitos encontram na palavra e na comunidade eclesial um sentido para a vida a partir de Jesus Cristo. A igreja não existe para si, ela existe para evangelizar, para ir em missão. E este ano foi o ano do sínodo. O sínodo é uma palavra que quer dizer caminhar juntos. E nós fizemos uma programação da ação da igreja aqui no grande ABC, da Igreja Católica, partindo de uma pesquisa encomendada para a Universidade de São Caetano, a USCS, fez uma pesquisa muito boa, mostrando a realidade socioeconômica, cultural e religiosa católica da igreja, a situação da igreja diante da população, tudo. Então, a partir dessa pesquisa, nós desencadeamos um processo de planejamento participativo. Participaram mais ou menos umas 30 mil pessoas. Nossa. De questionários, encontros, pesquisas. Em todas as comunidades foram feitos estudos e depois fomos fazendo assembleias regionais e assembleias diocesanas de todo o grande ABC católico. A última foi dia 15 de novembro em São Caetano, na Escola Santo Antônio, das Irmãs lá, o Externato Santo Antônio. E nós ali tivemos reunidos mais ou menos umas 430 pessoas, delegados, que votaram 3 coordenadas para a ação pastoral da igreja. Foi muito bonito. Também vamos criar aí 2 paróquias, tivemos muitos outros momentos de reorganização a nível interno da igreja, das paróquias, das comunidades. Foi um ano muito bom. As pastorais todas. Pastorais, né? Temos muito a fazer, mas muito se caminhou. Então eu faço um balanço positivo da igreja. Mesmo a tentativa nossa de não ser uma igreja fechada sobre si, mas aberta em diálogo com a sociedade, né? E no caso aí do sínodo, uma amostragem bem consistente, né? Bem considerável, 30 mil pessoas. Foi, que estiveram envolvidas durante todo esse ano. Né? Agora,
o senhor falou aí de 2 novas paróquias. Diadema vai ganhar sua primeira paróquia de Nossa Senhora Aparecida. 2017 também foi o ano dos 300 anos do aparecimento da imagem, não é, de Aparecida. E também os 300 anos, nós estamos comemorando este ano da presença da igreja no Grande ABC. Comemoramos os 300 anos da Capela São Bernardo, em São Bernardo do Campo, a capela da antiga fazenda dos monges beneditinos, porque o Grande ABC, antes de começar toda essa movimentação, tinham 2 grandes fazendas dos monges beneditinos, a fazenda de São Bernardo e a fazenda ali de São Caetano, Jurubatuba. Tijuco Sul. Tijuco Sul, justamente. Tijuco Sul, me enganei com o nome. Jurubatuba é em São Bernardo. Em São Bernardo, é a rua. A rua. Em São Caetano, a fazenda Tijuco Sul. Então, esta fazenda que depois tinha lá a Capela São Caetano. Então, nós comemoramos 300 anos desta presença primitiva da Igreja Católica no Grande ABC. De fato, nós vamos ter no domingo, agora à noite, em São Caetano, uma missa solene na Igreja de São Caetano, que é a matriz mais antiga lá. Bairro Fundação. Bairro Fundação, com a presença do abade do Mosteiro de São Bento. Então, domingo, dia 10, tem esse evento. Esse evento. E nós estamos também fundando, esta paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Diadema, no bairro Casa Grande, onde já tem uma igreja lá de Nossa Senhora Aparecida. Vai ser instalada essa paróquia. Vamos dizer assim que é a oficialização, é isso? Justamente, a oficialização. E o seu padre vai tomar posse, o padre Dair, e então a cidade de Diadema passa a ter 10 paróquias da Igreja Católica. Entendi. E vai ser nesta sexta-feira, dia 8, que inclusive é aniversário de Diadema, 58 anos, às 9 da manhã. Então, a oficialização da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Diadema. Outras cidades já têm, não é, suas paróquias de Nossa Senhora? E vai ser nesse dia porque é aniversário da cidade, e é aniversário da cidade porque é o dia da padroeira da cidade, Imaculada Conceição, que é a igreja mais antiga de Diadema, que foi construída a capelinha pelos jesuítas, que foram os que fizeram o aldeamento ali, para instruir as pessoas e consagrar a Imaculada Conceição. E Nossa Senhora Aparecida é a Imaculada Conceição Aparecida, que é padroeira do Brasil, mas já era padroeira do Império Português e também foi do Império Brasileiro. Né? E é padroeira também da cidade de Mauá, que nesta sexta, também dia 8, completa 63 anos, com uma programação intensa. Inclusive o senhor também vai estar em Mauá, não é? Sim, me convidaram para presidir uma missa no Paço Municipal. Vai ser a partir das 5 da tarde, uma missa campal, vão sair do Paço, vão sair da Matriz, rumo ao Paço, não é, Bispo? Vai sair da procissão da Igreja Matriz da Imaculada Conceição, caminhando até a Prefeitura, né, o Paço Municipal, onde terá a celebração da Santa Missa. Né? E lá também inauguramos uma paróquia, a Paróquia de Jesus Bom Pastor, né, no Itaparque, e uma paróquia que nasce com a Igreja Matriz e mais 5 comunidades. Né? Um evento muito bonito, do qual participei, dia 2, né? Indo lá instalar essa paróquia, para grande alegria do povo. Mauá é uma cidade que tem uma população grande. Né? Quase, daqui a pouco, 500 mil habitantes, né, Mauá? Justamente. Mauá está entre as 10 maiores cidades do estado de São Paulo. E já que o bispo falou um pouco sobre a história aí de Diadema, de Mauá tem uma curiosidade, inclusive tem um vídeo, você pode ver na nossa RDTV, repórterdiario.com.br, tem entrevista com o prefeito de Diadema, o Lauro Mitchels, que eu fiz lá no gabinete, e também com o prefeito Átila Jacomussi de Mauá. Nesse vídeo eu já falei isso aí rapidamente, mas vale citar aqui. Mauá, na verdade, não se decidiu na Câmara dos Vereadores, isso lá no ano de 1954, que a data magna de Mauá, o aniversário de Mauá, seria dia 8 de dezembro, que é o dia de Imaculada Conceição, a padroeira da cidade. Mas o município de Mauá mesmo, ele passou a vigorar, ele foi instalado no finalzinho de 1953, em dezembro, e a partir de 1º de janeiro
já com prefeito e tudo, em 1954. O plebiscito foi em novembro de 53, mas houve esse entendimento dos vereadores que não seria janeiro, 1º de janeiro de 54, seria sim 8 de dezembro. Então, por isso, Mauá comemora aniversário 8 de dezembro. Bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, da Diocese de Santo André, foi o nosso convidado. Obrigado por ter vindo. A gente sabe que tem um trabalho intenso aqui no Grande ABC, afinal são 7 cidades, não é? E obrigado por nos atender aqui. Se quiser, aproveite também, Bispo, e deixe uma mensagem aí nesse final de ano. Sim, agradeço a sua gentileza do convite, da entrevistar e tal. E quero deixar uma mensagem de paz, de esperança, né? Nós estamos numa crise grande. Andando pelo Grande ABC, eu vejo o desemprego e a tristeza em muitas pessoas, mas não podemos desanimar. Eu acho que nós, como comunidade, como sociedade, temos que sempre reagir, não ceder ao pessimismo, não ceder ao desânimo. E qual é o caminho? A partir do que Jesus Cristo nos ensinou, o caminho sempre é a união, a solidariedade. O povo, né, as pessoas unidas, se ajudando. E é nesta união que nós encontramos os caminhos de superação dessa grande crise que vivemos, que é uma crise política, em primeiro lugar, que passa para o social. Porque se o povo não tem governantes bons, que se preocupem, em primeiro lugar, em promover o bem comum de todos, a crise se instala, porque quando as autoridades, aqueles que deveriam promover o bem do povo, pensam só em si, o resultado é o que nós temos. Então vamos também rezar, pedir a Deus para que ilumine os nossos governantes, para que façam aquilo que for possível, para que o Natal seja mais alegre para todos. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês. A nós, não é? Que essa intolerância seja diminuída também. Eu estava aqui prestando atenção, não quis interromper o bispo. Eu acho que as pessoas elas não estão só pessimistas, viu, bispo? Eu acho que há uma perda de confiança na classe política, mas que em cada... Isso não só no Brasil, a gente vê hoje o resultado da crise, o quanto aumentou o número de pessoas morando nas ruas, nas favelas, você tendo que se entregar ao trabalho informal e sem saúde, sem educação de qualidade, sem segurança, aquela coisa toda. Eu falei de intolerância com os imigrantes. Eu vi esses dias mesmo uma reportagem sobre a construção hoje, né, a volta, vamos dizer assim, das favelas aparentes na Europa, na Espanha, lá em Paris, e muita gente criticando porque os imigrantes foram os culpados por isso. Mas o que é melhor, acolher essas pessoas ou deixá-las morrerem em países em guerra, não é? Mas esses que estão indo para a Europa hoje, eles antes, no século XIX, eles foram colonizados. A França, a Holanda, a Bélgica, invadiram, colonizaram Portugal, tinha colônias na África, e na Inglaterra colonizou a Índia. Sim. Então, quer dizer, todos os europeus foram explorar esses povos. Agora, no momento de grande apuro, eles estão se voltando para esses, de forma que, e por exemplo, o Brasil mesmo, quando a Itália era um país da fome, recebeu milhares de italianos que foram integrados na nossa sociedade e colaboraram com a cultura, com o progresso. Sim. Então a Europa é desafiada a abrir, né, o coração, o horizonte, para integrar esses povos. E mais do que isto, eu penso que devemos mudar o enfoque. A nível mundial, toda a atenção e está no dinheiro, no lucro, né? E não nas pessoas. O que o Natal nos traz de mensagem? Jesus vem para dizer o que vale mesmo são as pessoas. Políticos. E não as coisas, os objetos, a riqueza. A riqueza existe para ser distribuída entre as pessoas, não para ser armazenada, guardada. É para circular. Então, a solidariedade é uma palavra-chave em toda essa crise. Políticos e suas malas de dinheiro e a corrupção é para as pessoas, né, que se deve, nas pessoas que se deve pensar, e que a gente, apesar dessa perda de confiança, desse desencanto com a política, que a gente possa renovar a esperança também, porque se não for assim, não é,
nós precisamos da política e dos agentes políticos para que as coisas aconteçam. Então que a gente possa renovar a esperança também. Eu reservei um trechinho do artigo do Bispo Dom Pedro, vou ler aqui, mas fica o convite de novo para vocês ou verem na revista ou online. Há sentido sim em comemorar o Natal quando se admite o significado da pessoa e da mensagem de Jesus na história, passada, presente e futura da humanidade. A mensagem de amor, fraternidade e tolerância que permeia o Natal é e será sempre atual. Aliás, cada dia que passa, mais necessário. O nosso desfecho aqui na conversa resumiu tudo isso. Obrigado mais uma vez, Bispo. Obrigado, Gustavo, todos vocês que nos ouviram, que Deus abençoe a todos. Repórterdiario.com.br, esse é o site, tem os vídeos da RDTV e também os artigos online, as notícias de hora em hora, e você também tem as outras opções, o jornal Repórter Diário semanalmente em vários pontos do Grande ABC, tem Facebook, tem YouTube, enfim, a nossa comunicação é intensa, não tem como a gente não se encontrar. Até a próxima!